Olá pessoal, você chegou ao canal Na Bebida, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kátia Pessoa e hoje vamos começar com um novo quadro, Contos e Histórias Inexplicáveis. Se gostarem, trarei mais para vocês. Mas para eu ficar sabendo o que vocês acharam, eu quero que deixem aí os seus comentários, participem, deem a sua opinião, ok? Não se esqueçam de se inscreverem, deixem aí o seu like e caso haja algum nome conhecido ou a história seja parecida com a de alguém, terá sido uma mera coincidência, pois essa é uma história de ficção assinada por PCBK. E bora pro vídeo! Seriam apenas meras coincidências? Durante 30 anos de sua vida, César se dedicou a ser policial e esse foi o seu único ofício até a sua aposentadoria. Durante uma determinada época, ele até pensou em desistir da carreira, pois sentia-se de mãos atadas como investigador de polícia. Eram tantos protocolos a serem cumpridos e depois havia tantos atenuantes que inviabilizavam o trabalho da justiça. Incentivado por amigos, resolveu esperar e completar o seu tempo para a aposentadoria. No entanto, após a aposentadoria, adivinhe o que ele fez? Pois é, César nunca deixou de fazer o mesmo trabalho, investigar. E depois de aposentado, ele montou um escritório de detetive particular, tornando-se imprescindível na solução de muitos crimes. Claro que os protocolos continuaram, mas como não trabalhava mais na polícia, ele conseguia fazer o seu trabalho sem se ver barrado por processos burocráticos e que ele tanto desprezava. Ele se tornou um coringa trabalhando em parceria com seus ex-colegas de profissão. A forma como trabalhava tinha lá suas peculiaridades. Como não tinha mais superiores a quem dar satisfação, César passou a fazer suas próprias regras. Mas todos sabiam como ele conseguia as provas necessárias para um caso insolúvel. Na verdade, era uma parceria, uma troca de favores. Ele tinha muita ajuda de seus amigos da polícia, não é? Afinal, ninguém consegue trabalhar sozinho. Mas naquela noite, Carlos, seu amigo de longa data, o chamou para irem ao pub que estavam acostumados a frequentar. César imediatamente aceitou. Porém, um pouco antes de sair de casa, Carlos mandou uma mensagem dizendo que o delegado Jamil havia lhe passado uma tarefa de última hora antes de encerrar de vez o seu turno. Ele teria primeiramente que passar na casa de uma senhora que havia ligado para a polícia dizendo que alguém estava rondando o seu quintal. Para não perder tempo, César ligou para o Carlos e disse que iria junto com ele e depois iriam ao bar. Carlos, que já arrumava para o local, instruiu o amigo como chegar até lá. O endereço era Rua Normandie, número 6, Vila Campestre. César acionou o GPS e se pôs a caminho, chegando ao destino rapidamente em menos de 10 minutos. Carlos o esperava estacionado do outro lado da rua, mas a uns metros de distância da casa para não chamar a atenção. César estacionou atrás do carro do amigo e ambos se encaminharam ao portão da casa. Carlos começa a explicar quais eram as circunstâncias. Ele havia recebido ordens para atender um chamado de uma senhora que disse morar sozinha e que ouviu alguém andando pelo seu quintal tentando entrar na sua casa. Apesar de estarem acostumados a diligências como aquela, acharam contudo estranho, afinal naquele dia outros policiais faziam a cobertura daquele perímetro. Carlos havia terminado seu turno em outro bairro, portanto não fazia muito sentido se deslocar para lá, mas como havia sido um pedido direto do delegado, Carlos resolveu não contestar. O portão não estava trancado à chave.
facilmente destravaram a tranca e entraram. Ao se aproximarem da porta de entrada, perceberam que ela estava entreaberta. Achando aquilo muito estranho, sacaram suas armas. Carlos empurra a porta bem devagar e ambos entram na sala, que está às escuras, iluminada somente pela luz da rua. Olham para a sala e, como não veem ninguém, vão adentrando. Carlos acende a sua lanterna e segue até a cozinha, confirmando que a porta que dá para o quintal está fechada, com trinco e com a chave. César averigua com sua lanterna o interior do lavabo e não encontra nada. Ambos sobem a escada. César verifica os 2 quartos à esquerda do corredor, enquanto Carlos averigua o quarto e o banheiro, que ficam à direita do corredor. Mas nada. Em silêncio, os 2 descem a escada, voltam à sala, saem para a área externa, olhando todo o quintal da frente da casa, o jardim, a garagem e percebem que a casa possui corredores laterais. César e Carlos seguem cada um por um corredor, observando tudo atentamente e se encontram finalmente à frente da porta da cozinha, que estava trancada ainda. Olham todo o quintal dos fundos, inspecionam a área de serviço e o banheiro anexo. Nada. Cada um retorna por um corredor e chegam novamente à porta da sala, por onde entram novamente. Ainda deram mais uma vasculhada na casa em busca de acesso para algum sótão ou porão, mas não tinha nada. A porta não havia sido forçada, não havia sinal de luta e nada estava fora do lugar. Porém, se alguém ligou para a delegacia pedindo ajuda e eles tinham encontrado uma porta entreaberta, provavelmente alguma coisa havia acontecido ali. Só precisavam descobrir algum indício. Será que a senhora havia conseguido fugir ou fora sequestrada? E era isso que eles teriam que averiguar. A procura continuou por alguns minutos e uma minuciosa vistoria na sala os fez descobrir um vão entre a parede e o sofá que à primeira vista não se via. Ambos iluminaram o local e viram algo inerte caído no chão, espremido no vão. Rapidamente eles afastaram o sofá, revelando um corpo, e nesse mesmo instante o celular de Carlos toca, assustando-os. César, irritado com o susto, diz: "Caraca, Carlos, atende isso logo!" Carlos atende o celular, mas não consegue dizer uma frase completa, pois o delegado simplesmente fala aos berros. "Onde é que você se enfiou, Carlos? A senhora ligou novamente e diz que tem alguém no quintal e ela está morrendo de medo. Por que você ainda não chegou? O que aconteceu?" "Chefe, mas nós estamos no local." Não está não. A senhora está no telefone agora falando com a Sofia, que está tentando acalmá-la. Aliás, nem precisa ir mais para lá. A Sofia falou que 2 colegas que estavam ali pertinho acabaram de chegar. "E aliás, nós quem? Você não está sozinho?" questionou o delegado. "O César está comigo, delegado. Mas o senhor não falou que é a Rua Normandie, número 6? Pergunta Carlos. "Sim, é esse endereço", confirma o delegado. "Acontece que estamos nele." "Não é possível, você viu o nome errado." "Não, delegado, é esse mesmo, Normandie 6, afirma Carlos. "Esperem aí, só um minuto", diz o delegado. Carlos tenta argumentar em vão e fica aguardando por alguns instantes que parecem intermináveis, mas, ao retornar, o delegado demonstra sua indignação. "Não pode ser. Estou vendo pelo GPS que existem mais de uma Rua Normandie. Vocês estão em um bairro oposto ao que deveriam estar. Saiam daí agora." Mas Carlos contesta: "Chefe, na rua certa ou não, acabamos de encontrar um corpo nesse endereço, Rua Normandie, número 6, na Vila Campestre." A grande confusão devia-se ao fato que havia 3 ruas Normandies em bairros bem próximos e na jurisdição da mesma delegacia. Bem, a senhora foi finalmente socorrida por uma viatura que estava mais próxima ao local.
Parece que há alguns dias houve a denúncia de que uns delinquentes andaram invadindo os quintais das residências daquele bairro. Por sorte, não roubaram nada de valor da senhora. Os dois tiveram que esperar a polícia técnica, que ao chegar determinou que o senhor já havia falecido há mais de 36 horas. Finalmente, dispensados, eles vão até o bar, mas ao chegarem lá, o delegado liga para o Carlos pedindo o relatório do ocorrido. E em vez de se desesperar por ter que voltar à delegacia, Carlos rapidamente preenche e envia o relatório por e-mail e pelo celular. Que facilidade hoje em dia, né? Se fosse noutra época, Carlos teria que ir até a delegacia fazer esse mesmo serviço burocrático. No entanto, uma coisa intrigava os dois. Teria sido mera coincidência tudo aquilo que aconteceu? Se não houvesse o chamado da senhora, se eles não tivessem ido à rua com o mesmo nome do outro bairro, quando o corpo teria sido descoberto? Dias depois, eles ficaram sabendo que os técnicos descreveram que o senhor provavelmente tentou pegar o controle da TV que caiu atrás do sofá e, ao se abaixar e esticar o braço para alcançá-lo, ele acabou tendo um mal súbito, se desequilibrou e ficou entalado no vão entre o sofá e a parede. Ironia, né? Porém, ele vivia sozinho, não tinha familiares próximos. Os vizinhos disseram que, coincidentemente, ele havia avisado que iria viajar para o interior, para a casa de uma irmã, e, acreditando nisso, ninguém se importou com a ausência dele. Mas o mais impressionante para os dois foi quando ficaram sabendo que a senhora da chamada da noite anterior, coincidentemente, além de morar numa casa com o mesmo número, numa rua com o mesmo nome do endereço daquele senhor, era também, pasmem, a amiga do falecido, embora não o visse já há alguns anos, desde o funeral da esposa dele. Vocês não acham que há coincidências demais nessa história? E mais um detalhe intrigante. Os delinquentes daquela região já haviam sido presos há mais de uma semana. Então, quem seria o visitante indesejado? Será que, sabendo que ninguém o encontraria logo, aquele senhor não deu um jeitinho de avisar a sua amiga sobre a sua viagem para o além? O que vocês acham? Então é isso, pessoal. Você gostou desse conto detetivesco? Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreva e participe e aperte o sininho para novas notificações. Partiu na Vivida e um beijo no seu coração.